de hoje a gente vai falar sobre... Aqui eu vou ajudar vocês, vou ensinar e ajudar vocês a viajar para o exterior barato. O tema do episódio de hoje é o que fazer para ter uma viagem barata sem perder o conforto. Então, vamos lá. O que significa fazer uma viagem barata sem perder o conforto? Por exemplo, a gente precisa saber aonde economizar. Não adianta você querer sair economizando em tudo e acabar não... Oi, gente, oi pra todo mundo que tá online me assistindo, muito obrigada. Então, a gente precisa saber onde economizar. Porque se a gente acabar economizando em coisas que a gente prioriza, a gente não vai ter uma viagem do jeito que a gente queria. Então, por exemplo, você sabia que você consegue viajar para mais de um país apenas com o valor de uma passagem? Sim, gente, isso é muito possível. E também viajar dentro da Europa tem alguns voos, algumas viagens que você consegue fazer por até 15 euros. Então, é nesse tipo de lugar, é nesse tipo de coisa que a gente tem que economizar. Também ter um planejamento e uma organização é fundamental. Organizar o roteiro de viagem, os lugares que você pretende visitar, os passeios que você pretende fazer, a acomodação de forma correta, pesquisar e organizar ela de forma correta é essencial. E também os meios de transporte. Organizar como você pretende fazer eles dentro do país, dentro do lugar que você esteja, da cidade que você esteja. Ver quais são os mais viáveis para você, os mais confortáveis e também os mais em conta. Normalmente o meio de transporte público é muito fácil de usar, de trabalhar com ele e também é o mais em conta. Para ter uma viagem barata sem perder o conforto, não, gente, vocês não vão precisar ficar num hostel, vocês não é preciso ficar num albergue, perder o conforto. Você pode sim ficar num hotel, pode ficar no lugar que você queira. Você também não vai precisar abrir mão das coisas que você gosta. Por exemplo, tem um passeio que você quer fazer que custa um pouco mais caro, é um pouco mais longe, você não precisa abrir mão disso. Como eu falei antes, a gente tem que saber onde economizar. Então, você não vai precisar abrir mão das coisas que você gosta e que você pretende fazer durante a sua viagem. Também não significa que você vai precisar comer fast food. Ah, Mari, mas para economizar eu tenho que só ir no McDonald's, só ir nessas redes de fast food? Não. Você pode se planejar, organizar e pode sim ir no restaurante que você queira, pode comer bem durante a sua viagem e, na verdade, isso é essencial. Mas também você pode ir comer McDonald's. E com isso, aprendendo a economizar nos lugares certos, fazendo uma viagem mais barata, principalmente para o exterior, os benefícios são, primeiro de todos eles, é que você vai poder viajar mais. Você pode fazer até 2 viagens por ano para o exterior, 2 ou mais, né? E você também vai tirar da tua cabeça, quebrar aquele paradigma que a maioria das pessoas tem, de que para viajar para o exterior você precisa ser rico, porque a viagem é muito cara, porque você tem que passar anos economizando, tem que ir atrás de uma agência. Não, gente. Não é caro viajar para o exterior se você se organizar, se você colocar no papel certinho tudo que você quer e tudo que você pretende fazer. E, como eu falei, você vai poder viajar até mais que uma vez por ano para outro país. Eu tenho como principal exemplo em janeiro de 2016 eu fiz um intercâmbio. Depois, enquanto eu estava no intercâmbio na Europa, eu fiz um intercâmbio na Irlanda. Enquanto eu estava lá, eu fiz várias viagens dentro da Europa. Como eu falei pra vocês, tinham algumas passagens que eu chegava a pagar 10, 15 euros. Então, fiz várias viagens lá dentro. Em 2017, quando eu já estava no Brasil, eu fui para o Egito. Depois, em outubro de 2017, eu fui para o Egito. Depois, em novembro, eu fui para a Itália novamente. Eu já tinha ido quando estava no intercâmbio, depois fui novamente no final do ano. No começo de 2018, em abril de 2018, eu fui para o Chile e para a Argentina. Em março de 2019, eu fui para a África do Sul. E em novembro de 2019 também eu fui para a Espanha. Então, sim, a gente consegue fazer várias viagens viajando sozinho. A maioria delas eu fiz todas sozinha, principalmente com exceção do meu intercâmbio, que eu fui com agência. Mas no fim das contas você acaba se virando sozinha. E também teve uma amiga minha
que em outubro de 2019 ela foi para os Estados Unidos, ela precisava ir para Miami e veio me pedir ajuda com as minhas dicas e tudo mais. A gente conseguiu encaixar para ela uma stopover em Santiago. Ela fez uma escala lá onde ela conseguiu conhecer um pouquinho da cidade de Chile. Ela passou um dia em Santiago. E também ela queria muito encaixar Nova York junto nessa viagem, mas ela me disse: Mari, eu não vou conseguir porque tá muito caro, Nova York não dá. E a gente foi trabalhando. Como ela tinha tempo pra ficar lá em Miami, eu falei: não, a gente consegue encaixar. E a gente conseguiu realmente encaixar Nova York na viagem dela, sem ela gastar um horror. Conseguimos encaixar principalmente dentro do orçamento dela, do orçamento que ela tinha pra fazer aquela viagem. Então ela conseguiu fazer Santiago, Miami e Nova York, tudo pelo preço só de Miami. E em Nova York também ela fez uma passagem rápida, então a gente conseguiu encaixar alguns passeios mais rápidos. Ela não conseguiu visitar todos os pontos turísticos que ela queria, porque ela ficou poucos dias, mas a gente conseguiu fazer um passeio onde ela conseguisse ver os principais que ela queria. E no ano passado também, 2019, um amigo meu, ele queria muito viajar com a família, o sonho dele era viajar com a família para a Europa. E ele fez um orçamento com uma agência para ir para Paris. E nesse orçamento eles fecharam em 30 mil. Aí ele falou: não consigo, tá totalmente fora do meu orçamento, não vai ter como. E aí a gente começou a conversar e ele me pediu ajuda e tudo mais. E eu falei: não, a gente consegue fazer esse valor mais barato. E ele conseguiu, a gente conseguiu encaixar na viagem para ele Paris, Londres e Amsterdã, com a família dele. Ele, a mulher dele e o filho pequeno deles. Ele queria ir para Paris justamente para ir para Disney, para os estúdios do Harry Potter com o filho dele. Então a gente conseguiu encaixar 3 países numa passagem só. E o orçamento dele ele gastou um pouco menos de 15 mil na viagem, então a gente reduziu o orçamento dele em 50%. E conhecendo 2 países a mais do que ele pretendia, do que a agência ofereceu para ele, e fazendo os passeios que ele queria e por conta, né, tendo toda a liberdade de estar sozinho, de organizar a sua própria viagem, fazer as coisas no seu momento. E então, em julho de 2019, ele conseguiu realizar essa viagem dele com a família dele, que era o que ele tanto queria. Aí vocês vão me dizer: Mari, mas eu não gosto de organizar viagem, é chato, eu não tenho tempo pra isso, eu só quero ir. Gente, organizar a viagem é a parte mais essencial, porque primeiro de tudo, você viaja enquanto você tá organizando. Você tá ali, você tá viajando, você começa a pesquisar os pontos turísticos, os hotéis, aonde é melhor de ficar. Você começa a viajar junto ali. Então a tua viagem começa na organização. Você se motiva, você principalmente se motiva a guardar dinheiro, porque você começa a ver os lugares que você quer ir e você fica tão fissurado naquela viagem que você quer realizar, que você então se obriga, se coloca como meta organizar dinheiro para fazer essa viagem, para conseguir realizar aquilo. E você empolga todo mundo que vai viajar com você. Quem vai viajar com você é seu companheiro, ou até mesmo se você for viajar sozinho, você se anima ainda mais. Então, organizar a viagem te faz fazer a primeira parte da viagem, que é conhecer o lugar que você vai, o que você quer conhecer, quais os passeios que você quer fazer. Então, organizar a viagem parece ser chato, mas no fim é uma delícia, gente, porque você já se entrega ali pro lugar que você quer ir. Mas, Mari, ainda assim eu tenho medo de viajar sozinho. Preferia com agência porque é mais seguro, porque não sei como é que vai ser no aeroporto, porque tem imigração. Gente, todo o problema que você tiver durante uma viagem, tudo que você for passar, você vai ter que resolver sozinho. Independente de você estar com agência ou você estar viajando sozinho, no fim quem tem que resolver é você. Não tem ninguém que vai estar lá, por mais que você tenha pego uma agência, ninguém vai pegar na tua mão e resolver o problema que deu com você. Até porque esse tipo de perrengue é imprevisível, você não consegue imaginar o que vai acontecer quando você tá lá. Mas ainda, no fim das contas, quem tem que resolver é você. Em maio de 2016, eu fui pra Londres, fui eu, minha irmã e uma amiga minha, e a gente reservou um hotel, um hostel lá e tudo mais. A gente chegou de manhã em Londres e passou o dia todo passeando. E a gente tinha reservado o hostel para as 10 horas a nossa entrada.
Só que aí a gente já tava meio cansada, a gente não sabia bem onde é que era o hostel, a gente ia ter que pegar metrô e a gente decidiu ir às 8 horas lá. Quando a gente chegou lá, a moça da recepção falou, sim, a tua reserva tá aqui. Ela falou os nossos nomes e tudo mais, mas ela disse assim, mas não tem mais quarto pra vocês vão ter que ir embora. A gente falou, não, como assim ir embora? Sim, a gente eram 8h30 da noite, a gente tava em Londres sozinhas e sem ter onde ficar. E sem ideia nenhuma do que fazer. Porque a gente não conhecia ninguém lá. A gente, né, não tinha amigos, não tinha ninguém que realmente pudesse nos ajudar naquele momento. E a gente tava completamente perdidas. Porque e também o metrô ia fechar em breve. Fechava por volta de 10 horas aquela linha. Então a gente tinha que achar uma solução logo. Aí tinha um casal que tava lá com a gente até tentou conversar com eles. Eles estavam com o mesmo problema que a gente, na verdade. Aí a gente tentou conversar com eles, ver pra onde que eles iam, se a gente poderia ir junto, né, ter algum socorro, alguma coisa. Mas eles iam pra um outro hostel que eles já tinham pesquisado antes pra reservar também. Mas eles não sabiam valores, não sabiam se ia ter vaga, eles não sabiam nada. E a gente ainda ia pra outro lugar depois, outro país depois de Londres, então a gente não poderia, sair esbanjando dinheiro no primeiro dia, né? Aí, o que a gente fez? Eu faço parte de vários grupos no Facebook de viajantes, de mochileiros, de couchsurfing. E aí eu falei, não, gente, eu vou postar, a gente precisa que alguém ajude a gente aqui, alguém que mora aqui venha e nos ajude, porque assim não dá pra ficar. Aí eu pedi, então, no grupo de Couchsurfing, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas são pessoas, estudantes, pessoas no geral, brasileiros, normalmente o que eu fazia parte é de brasileiros, que moram em outro país e que acabam cedendo um sofá, um colchão inflável, alguma coisa que tenha que a pessoa possa dormir para passar a noite lá e sem custo nenhum, que é uma troca de energia, uma troca de favores e tudo mais. Aí eu postei nesse grupo, falei, gente, somos três meninas, estamos perdidas, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir e a gente precisa de ajuda. E graças a Deus, naquele grupo surgiu uma menina que disse, não, eu tenho um apartamento para vocês e vocês podem ficar lá, cabem 3 pessoas, bem tranquilo. E no fim das contas, gente, a gente ainda ficou com uma vista da London Eye. Então, o que eu quero dizer pra vocês, foi só a gente que teve que resolver isso. Não tinha ninguém lá, não ia ter uma agência que pudesse resolver. A gente teve que aprender a se virar. E foi o que aconteceu, a gente se virou, conseguiu um couchsurfing de última hora, de último momento, e no fim deu tudo certo. Mas, Mari, beleza, você conseguiu fazer tudo isso porque você falava inglês. Eu não sei falar inglês. Como é que eu vou fazer uma viagem? Como é que eu vou chegar no aeroporto? Como é que eu vou me virar sem falar inglês num outro país? Primeiro de tudo, que tem vários países que falam português, que a gente pode ir, tem Portugal, tem dentro da Europa, né, tem vários outros lugares que falam português. Também tem países que falam línguas semelhantes, que o espanhol também é um pouco mais fácil de entender. Então, primeiro de tudo, que tem essas outras opções. E outra, é muito fácil de você acabar se virando. As pessoas são dispostas a ajudar. No aeroporto, tudo tem plaquinha para onde você tem que ir, que direção tomar. Tudo você consegue fazer tranquilamente. E também, hoje em dia, tem aplicativos, tem o Google Translate que você pode estar utilizando. Também tem aquelas camisetas que você vai apontando os ícones do que você precisa, o que você quer. Mas, como eu falei, no fim das contas, você acaba se virando, as pessoas acabam ajudando você. Vou contar uma história do meu pai. Em final de 2018, ele foi pra Califórnia, ele e a minha madrasta, e ele não falava nada de inglês, nem ela. Eles estavam se virando com o Google Translate, e às vezes eles me mandavam mensagem pedindo o tamanho de algumas coisas que eles queriam comprar, ou o que eles iam comer. E eles resolveram ir pra Disney, mas eles se viraram lá sozinhos, resolveram pegar um Uber e ir pra Disney, da Califórnia. E aí lá eles foram no castelo até do Harry Potter, e eles estavam com mochila e tudo mais, entraram na fila, eles viram que tinha até os armários, mas não deram bola, acharam que fosse pra quem quisesse, e continuaram na fila. E quando eles estavam pra embarcar no brinquedo, a moça falou pra eles que eles não poderiam entrar com mochila. Mas, até eles entenderem que eles não precisavam entrar com mochila,
meu pai disse que sofreu. Aí ele falou, não, gente, aí a moça dizia, vocês não podem, a mochila, tudo em inglês, né? E eles ali tentando se entender, até que a mulher do brinquedo apontou pra mochila e falou, no bag. Aí até hoje meu pai sabe que bag, então, é mochila. Aí ele ensinou, a moça ensinou o caminho onde que eles teriam que ir, guardar as mochilas e tudo mais. E eles se viraram completamente na Disney, foram nos brinquedos, guardaram as mochilas. Eles, inclusive, foram várias vezes no mesmo brinquedo, porque eles gostaram muito. Então, eles também conseguiram se virar. E por último, vocês vão dizer, mas eu não tenho dinheiro. O que vocês podem fazer aqui? Primeiro de tudo, que é priorizar a viagem, né? Ah, agora eu quero viajar, então vou colocar isso, vou priorizar isso, é isso que eu quero fazer, vou começar a me organizar, guardar dinheiro para isso. E outra coisa, gente, é que você não precisa ir para Europa, para os Estados Unidos, para África do Sul, para o Egito. Tem países pertinho aqui que são muito legais de conhecer, muito bonitos e são bem mais baratos. Aqui na América do Sul, você pode ir pro Chile, pra Colômbia, pro Uruguai. Tem vários países legais aqui que dá para conhecer e são bem mais em conta do que você ir, por exemplo, para algum país da Europa. Então, de início, dá para começar nesses países mais perto, para você ir começando a se adaptar com uma viagem para o exterior. Também os voos não são tão longos. O aeroporto, como eu falei, por ser uma língua espanhola um pouco mais semelhante que o português, é mais fácil de se entender. Então, você já tem aquela troca de país, já entende um pouco como que funciona isso e ainda conhece um país diferente, né? Então, um jeito errado de fazer uma viagem barata, de achar que você vai conseguir fazer uma viagem barata. Agências. As agências nunca são o caminho mais rápido de viajar, o caminho mais fácil e mais barato de viajar. Primeiro que uma viagem por agência é um pacote completo. Então, às vezes tem alguns passeios que já estão certos, tem os horários, os dias, e se torna muito mais caro. E você acaba pensando assim, mas eu vou viajar com agência pela segurança. Gente, é aquilo que eu falei pra vocês, não existe segurança viajando com uma agência. O que vai acontecer é que pode ter alguém para te buscar no aeroporto, alguma coisa assim que você também pode reservar enquanto viaja sozinho, mas não tem ninguém que vai estar lá com você durante toda a sua viagem. Então, o sinônimo de agência com segurança, na verdade, é uma coisa que a gente acaba criando na nossa cabeça, porque o pessoal da agência não tá lá com a gente durante toda a viagem, eles não estão acompanhando a gente, então a segurança acaba que, como eu falei, existem os problemas que é você que tem que resolver, só você que vai conseguir resolver. E também que vai sair mais barato, né? Obviamente que uma agência não é mais barata, porque tem o custo da agência, como eu falei, as datas são certas, os voos, os pacotes, os hotéis. E o conforto também não, né? Você pode planejar uma viagem do jeito que você quer, economizando nos lugares certos, então fazendo assim uma viagem mais barata. E o jeito mais certo de fazer tudo isso, de economizar de fato para viajar, é ir comprando as coisas separadas. Que é exatamente o contrário do que eu falei agora da agência, que vende o pacote completo, por isso acaba às vezes se tornando mais cara. Quando você vai fazer sozinho, você vai comprando separado. Você pode comprar a passagem, que inclui vários destinos. Quando eu fui pro Chile, a gente fez Chile e Argentina numa passagem só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Que normalmente meu pai vai pra Bahia, porque tem um tio meu que mora lá. E quando ele foi comprar uma passagem esses tempos, o custo da passagem dele foi mais de R$1.200 para ir para Bahia. Quando a gente foi pro Chile, a gente foi pro Chile e pra Argentina numa passagem só, gastando menos de R$800 na passagem. Então, comprar as coisas separadas realmente acaba facilitando. Aí você compra a passagem, depois vai procurando o melhor hotel, o melhor custo-benefício de hotel, localização de hotel, os passeios que você quer, hotel ou Airbnb, né, gente? O Airbnb também é uma ferramenta super legal que a gente tem hoje em dia aí. É uma ferramenta super bacana para economizar e para manter o conforto, principalmente.
Então reserva o Airbnb, compra os passeios separados, você consegue encaixar até mais passeios que você queira. Então, comprar separado vai tornando tudo muito mais barato e mais a viagem com a cara que você quer, da forma que você quer viajar. E para começar, principalmente agora, nessa época de pandemia, tipo, ai, Mari, eu já queria viajar, mas agora não tenho o que fazer. O primeiro passo que você já pode ir fazendo, principalmente, vai pesquisando hotel. Hotel ou Airbnb. Ah, quero ir pra, não sei, pra Espanha. Já pesquisa a cidade que você quer ir, vai pesquisando hotel, como que é mais fácil de se locomover lá dentro. Tudo isso já vai fazendo com que você já vá programando a tua viagem, já vá se identificando com o lugar, se realmente é um lugar que você quer ir, se de fato você quer conhecer aquele lugar, quer passear por lá. Então já vai escolhendo, já vai vendo o que é melhor, o Airbnb ou um hotel. O Airbnb são casas que você aluga, que o pessoal acaba cedendo a casa ou um quarto e você aluga aquela parte para você ficar durante aqueles dias. Então já vai vendo se o hotel é melhor, o Airbnb é melhor, qual que é a melhor localização para ficar naquela cidade. E você já começa a fazer a sua viagem aí, né? Aí você já vai viajando, já vai se inteirando com o passeio, que nem eu falei antes, já começa a primeira parte da tua viagem, já vai viajando ali, né? Já vai começando a organizar e assim você já vai organizando tudo e já começa a fazer a primeira etapa dessa viagem, que é a organização, ainda mais agora que a gente não consegue viajar e a gente não tem como estar viajando agora, então a melhor forma da gente começar a organizar a viagem é agora, porque a gente está com tempo, não pode viajar já, então já vai organizando tudo isso. Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma perguntinha aqui, eu já vou responder. Se ficarem com alguma dúvida de alguma coisa, que eu falei meio rápido. Tá, a gente tem uma pergunta aqui. Se eu já fiquei em algum Airbnb de família. Eu sempre prefiro, mas é uma escolha minha, assim, bem pessoal. Eu sempre prefiro ficar com o apartamento inteiro. Normalmente são flats, que é um cômodo só, com quarto, uma pequena cozinha e o banheiro. Eu acho mais livre você acabar ficando no apartamento completo. Mas também eu não teria problema nenhum em ficar no Airbnb de família. É só porque pra mim eu acho realmente mais cômodo, mais livre, assim, você ficar no apartamento inteiro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai me mandando aqui. E eu quero lembrar vocês que na quarta-feira, às 15 horas, a gente tem a nossa próxima aula. E o tema dela vai ser: Eu não tenho dinheiro. Como posso fazer uma viagem barata para o exterior? Então, se você tem esse problema de dizer, Maria, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para viajar? Fica ligado que quarta-feira, às 15 horas de novo, a gente tem a próxima live com o tema de dinheiro, como fazer para viajar barato para o exterior. E como economizar dinheiro, né? Então agora eu vou postar uma foto lá no meu feed e eu quero que você que ficou comigo até agora, prestou atenção na minha aula, comenta lá o que você aprendeu e que você conseguiu aprender comigo nessa aula. E também aproveita e tira um print aqui da nossa live e posta nos teus stories, que eu vou repostar todo. E marca o Traçando Rotas, né? Marca @ Traçando Rotas, que eu vou repostar nos meus stories aqui também. Então por hoje é isso, gente. Obrigada por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E nos encontramos na quarta, às 15 horas. Um beijo e até